É uma alegria novamente estar reunido em congregação com os irmãos, e a gente tem estudado a vida de Jesus Cristo. E cada vez que a gente estuda a vida de Jesus, a gente vê que existe uma conexão entre todos esses textos que nós estamos lendo. Nós temos falado da vida de Jesus desde o ano passado. Nós tivemos um dos textos que foi pregado aqui. Nós vimos que João Batista foi preso por denunciar o adultério do rei Herodes com a esposa do seu irmão Filipe. E Jesus Cristo, que era muito amigo de João Batista, ao saber disso, ele estava na Judéia, foi para Galiléia, e ali ele começou o ministério na Galiléia. Logo que Jesus chegou na Galiléia, a primeira pregação de Jesus numa sinagoga foi sobre Isaías 61, onde a palavra diz: o Espírito Santo está sobre mim, né? Jesus Cristo pregando essa palavra e dizendo que ele veio para quê? Para libertar cativos, para curar enfermos, para livrar pessoas da prisão. E aí, logo em seguida, houve uma série de mensagens, como o chamado de Mateus para ser apóstolo. Mateus, ele era um publicano, um arrecadador de impostos. Logo em seguida, gente, eu estou usando uma tecnologia nova aqui, eu estou aprendendo agora, né? Então vocês não reparem se eu me perder alguma coisa aqui. E logo em seguida, queridos, nós tivemos aí o Sermão do Monte, a cura do centurião que tinha um empregado, e ele falou para Jesus Cristo que ele não precisava ir à casa dele, e Jesus falou que não tinha visto uma fé como daquele centurião. E a gente vê nessa mensagem, né, que foi pregada anteriormente, que o que move o coração de Deus não são as nossas dores, né, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, mas o que move o coração de Deus é a fé. Depois que nós vimos, né, nós vimos Jesus na casa do fariseu, onde havia ali uma pecadora, e uma mensagem que foi pregada pelo pastor Matt, Jesus Cristo na tempestade, uma mensagem maravilhosa, né? Jesus no barco com os discípulos ficaram terrivelmente amedrontados com a tempestade. Eram homens pescadores, né? Homens que tinham uma vivência ali, e ali houve uma tempestade que tirou-os da zona de conforto, né? E Jesus nesse momento estava fazendo o quê? Dormindo, né? Jesus estava dormindo. E Jesus, ele não perdia nenhuma oportunidade para nos ensinar. E ali ele estava ensinando, né, que quando nós dormimos é porque nós estamos em paz, né? Existem os fatores externos, nós não temos ação sobre os fatores externos. E nós vimos também a semana passada o pastor Marco Aurélio pregando sobre o envio dos apóstolos. Os apóstolos foram enviados não para a casa dos gentios, mas para as ovelhas perdidas de Israel, para curar, para expulsar demônios, para pregar a mensagem exatamente que Jesus tinha feito até então. Jesus fazia isso, né? Ele levava as pessoas ao evangelho do reino, ele curava, ele expulsava demônios. Só que ele chegou uma hora e falou para os discípulos: agora é vez de vocês, e vocês vão. E nós chegamos nesse ponto do estudo da vida de Jesus Cristo. Hoje, nós vamos ver um ponto muito interessante. O que fazer num tempo de aflição? O que fazer quando nós recebemos uma notícia ruim? O que fazer? No dia
no dia 12 de maio de 95, eu recebi a notícia, estava em casa, de madrugada o telefone tocou, e era minha mãe, chorando, dizendo que meu pai estava passando mal, ele estava tendo um ataque cardíaco. E não houve tempo, né, para socorrê-lo. Como é que nós reagimos numa situação como essa? Como que nós reagimos numa situação de uma demissão inesperada? De saber que um filho está envolvido com más companhias ou está nas drogas? O que fazer quando o médico ele te dá uma sentença muito ruim, uma sentença de morte? O que fazer numa situação dessa? A mensagem que nós vamos ver hoje, Jesus recebe uma notícia muito ruim. E numa situação, um fato, que levaria o ministério de Jesus e os seus discípulos a um outro nível. Jesus recebeu a mensagem de um fato que envolveu muita crueldade, que envolveu muita injustiça. E é isso que eu pediria agora para os irmãos abrirem em Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 29. Lucas capítulo 6, do verso 17 ao verso 29. Os irmãos localizaram? Amém? O texto diz o seguinte: e descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém. Queridos, perdão, não é Lucas, é Marcos capítulo 6. Verso 17 ao verso 29. O texto diz o seguinte: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias era a mulher do seu irmão Felipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-la no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia. E nessa ocasião entrou a filha de Herodias nessa festa. E dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Então Herodes falou isso para a filha de Herodias. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Essa respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sempre mora e dês num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Esse foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato,
a entregou à jovem, e essa por sua vez a sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Queridos, aqui então nós temos esse texto que fala de algo terrível que aconteceu com João Batista. Nós vemos aqui injustiça, nós vemos aqui uma morte por um motivo fútil, uma crueldade sem tamanho, e a gente não precisa ler esse texto bíblico, né? É só ligar aí o Cidade Alerta, né? E esses telejornais sensacionalistas, e vocês vão ver muitas mortes por motivos fúteis, injustiças, pessoas que perdem familiares queridos de uma hora para outra por R$50, por uma briga do trânsito ou qualquer outra coisa mais. E aqui aconteceu isso. João Batista, ele era um homem que falava e ele não se conformava com o pecado. Ele apontava, ele mostrava o pecado. E João Batista falou para Herodes, o repreendeu. E Herodias não gostou nada disso e começou a alimentar o quê? Ódio de João Batista. E na primeira oportunidade que teve, que foi essa festa do rei Herodes, onde todos ali estavam presentes, e a filha de Herodias dançou de uma maneira tal que encantou a todos, inclusive o rei, e o rei, de um momento de insensatez, né? Porque falar algo assim, pedes o que quiseres, né? E essa moça foi, falou com a sua mãe, e a sua mãe viu a oportunidade de se livrar de João Batista. Aqui a gente já consegue ver vários ensinamentos aqui, né? O primeiro ensinamento, João Batista apontou o pecado. Eu acho que Deus não quer que ninguém aqui presente conviva com o pecado. Hoje é mais fácil você falar que o pecado é um problema, né? Ah, não, eu estou com um probleminha de adultério, eu estou com um probleminha de pornografia, ou eu estou com um problema de roubo, né? São problemas, não são mais pecados. E o problema é se convive com ele e tenta se achar soluções. Uma outra lição aqui, as consequências de palavras insensatas. Muitas vezes, num momento, nós agimos com impulsividade e falamos coisas sem pensar. Herodes fez isso naquele momento. A Bíblia fala em Provérbios 18, verso 21, que a morte e a vida estão no poder do quê? Da língua, né? Do que você fala, do que você coloca para as pessoas. Mateus, capítulo 12, 36 e 37, diz o seguinte: eu digo-vos, pois, que de toda palavra fútil, de toda palavra frívola. O que é palavra frívola? Palavra que você fala por falar. Você fala muitas vezes, por exemplo, um compromisso. Você fala assim, não, eu vou estar aí às 10 horas da manhã, e você não aparece, você não liga, você não dá uma satisfação. Você assume um compromisso com um cliente seu, e aí você não, por algum motivo, você não consegue cumprir aquele compromisso, e você nem dá um retorno para aquela pessoa. Palavra frívola. E a palavra diz o seguinte, que de toda a palavra frívola que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque das suas palavras será justificado ou será condenado. Uma outra lição que nós temos aqui, o poder do ódio. Herodias, ela alimentou esse sentimento por muito tempo, um sentimento de raiva de João Batista. E esse sentimento ele foi tão alimentado que ele se transformou em ódio, a ponto de querer matá-lo. Conta uma fábula que um jovem chegou ao índio, e esse índio falou para o jovem o seguinte: todos nós temos dois lobos dentro de nós, um lobo bom e um lobo mau, né? O lobo bom é aquilo que nós temos como paz, generosidade, alegria, não é mesmo? Paciência, amor. O lobo mau, inveja, ódio, ganância, arrogância, culpa, ressentimento.
E aí o jovem, ao ver essa historinha, perguntou ao índio: mas qual lobo que vai vencer? O lobo mau ou o lobo bom? O índio olhou para o jovem e falou: aquele que você alimentar. Aquele que você alimentar vai vencer. Se você tem alguma coisa contra uma pessoa fez algo mal para você, e você consegue e você continua alimentando, quando você vê aquela pessoa se sente mal, e você começa a ter desejos ruins em relação àquela pessoa, e você começa a se alimentar disso, o lobo mau quer crescer. Se você gosta, de ver BBB, é isso? Big Brother Brasil, é isso? BBB, Cidade Alerta, Ratinho, novela, que lobo você está alimentando? Não é mesmo? A Bíblia fala aqui: do coração procedem os caminhos da vida. E aquilo que você alimenta no seu coração, aquilo que você vivencia, aquilo que você traz para dentro de você, é aquilo que você vai vivenciar fora. Ok? Porque o que está dentro de você vai se passar para o lado de fora. Agora, queridos, no mesmo texto, no capítulo 6, só que um pouquinho antes, olha só o que aconteceu aqui. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Herodes é o seguinte: ele já tinha degolado João Batista, já tinha mandado degolar João Batista. João Batista estava morto. Só que chegavam ainda notícias para ele que haviam curas, milagres dos discípulos, e ele pensava que eram discípulos de João Batista. Então ele começou a pensar que João Batista ressuscitou dos mortos, ou um espírito dele apareceu, um profeta do Antigo Testamento surgiu. E enquanto isso acontecia, os discípulos voltaram, Os discípulos estavam visitando as casas, as cidades, e realmente houve muitas curas, houve expulsão de demônios, houve a mensagem do Evangelho do Reino. E os discípulos voltaram muito contentes e falando isso para Jesus Cristo. E eles conversaram por muito tempo falando sobre isso. E aí Jesus falou para eles: não se alegrem por isso, mas se alegrem pelo quê? Se alegrem quando uma pessoa, ela aceita a mensagem do reino, Se alegra por aqueles que são salvos, ok? E quando estava essa conversa, foi quando Jesus recebeu a notícia. Abram, queridos, no Evangelho de Mateus, por favor. Como que Jesus reagiu a essa notícia? Lembrando, que João Batista ele era muito amigo de Jesus Cristo. Lembrando que João Batista ele era filho do sacerdote Zacarias e de Isabel. Lembrando que João Batista ele cresceu vendo o pai e a mãe, ou melhor, o pai, servindo o templo, nos rituais, na oferta dos animais, na oração. E esse mesmo João Batista, ele deixou todo esse cenário, esse contexto, e foi para o deserto anunciar o Evangelho do Reino. Ele deixou todo esse contexto de religiosidade e foi pregar o Evangelho do Reino. Ok? Esse mesmo João Batista que era muito amigo de Jesus Cristo. E quando Jesus recebeu essa notícia, vamos lá em Mateus capítulo 14, vocês abriram aí? Nós vamos ler a partir do verso 12. Então vieram os seus discípulos, aqui no verso 12, ele está falando dos discípulos de João Batista, tá? Vieram os discípulos de João Batista, levaram o povo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus Cristo. Foi nesse momento que Jesus estava com os seus discípulos, e os seus discípulos estavam testemunhando tudo o que havia ocorrido. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar, como está escrito aí? Um lugar deserto. Ele recebeu aquela notícia, dessa tremenda injustiça que fizeram com um grande amigo dele. Não só
a injustiça, mas uma morte com requintes cruéis. Jesus foi ao bar para querer se isolar. Continuando o texto. A parte, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Então imagina só, imagina como se você estivesse naquela multidão, você ouviu sobre os milagres, você ouviu o que Jesus estava fazendo, que estava curando enfermos, que a mensagem dele era uma mensagem revolucionária, tá? Não era aquela mensagem ritualística, aquela mensagem que trazia peso para as pessoas, que trazia lei para as pessoas, mas era uma mensagem de salvação, era uma mensagem de graça. E essas pessoas começaram a ir atrás desse líder, dessa pessoa que começou a ser reconhecida como o verdadeiro Messias. E Jesus Cristo, ao ver a multidão à margem do mar, ele encostou o barco e foi ter com essa multidão. Continuamos a ler aqui. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se delas e curou seus enfermos. Compaixão. Veja bem, o coração de Jesus estava ferido. Ele queria ficar só. Mas algo maior o chamou. Quando nós temos um propósito, e esse propósito arde no nosso coração, ele faz com que nós tenhamos reações que muitas vezes não são esperadas. Jesus Cristo não tinha condições ali físicas, emocionais, psicológicas para poder atender a multidão. E ele foi. Continuando o texto. Ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. E aí nós vamos ver uma mensagem, que é a multiplicação dos 2 peixes, dos 5 pães, que é uma mensagem que vai ficar para o próximo capítulo, vai ficar para o próximo domingo, ok? Mas o que eu queria alertar aqui é logo em seguida, um pouco mais à frente, depois que aquela multidão comeu, se alimentou, se fartaram dos pedaços e sobejaram pedaços de pães e de peixe, e assim que comeram, o texto diz que Jesus Cristo, no verso 24, entretanto o barco já estava longe em muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento já era... verso 23, e despedidas as multidões, no mesmo capítulo, Mateus 14, subiram ao monte, a fim de orar sozinho, e ficar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. O que Jesus Cristo foi fazer, queridos? Jesus Cristo foi buscar o Pai. Jesus Cristo foi buscar um local isolado. Tentou primeiro ir no barco, ficou isolado, ele não conseguiu. E depois de ter atendido toda aquela multidão, de ter curado, de ter pregado o Evangelho do Reino, ele cansado, ele não foi dormir, ele subiu ao monte para se encontrar com o Pai. É um refúgio secreto, é um local onde ele ia para se fortalecer. O que Jesus Cristo nos ensina com isso, queridos? Nós podemos dizer que na nossa vida também nós temos 2 mundos. Eu ia trazer aqui um slide, uma ilustração do iceberg. O iceberg, quando você o vê, você vê aquela montanha de gelo enorme, né? E seria a ilustração do mundo visível, daquilo que nós vemos, daquilo que nós enxergamos. O mundo visível, o mundo externo, como o trabalho, as posses, o sucesso, a correria diária, que faz que muitas vezes nós não tenhamos tempo para a família, para sair com os filhos.
A correria diária que faz com que muitas vezes nós não tenhamos tempo para tomar um café com um amigo. Esse é o mundo externo. Esse é o mundo que faz nos mover, correr atrás, do prejuízo, como o pessoal fala, estou correndo atrás do prejuízo, estou arrumando trabalho, estou procurando algo para fazer, estou procurando algo para poder obter recursos, estou procurando a faculdade, estou procurando uma namorada, um namorado, vou casar. Mas tudo isso acontece no mundo externo. Se você for ver o iceberg, você vê a parte visível, mas se você for ver a parte invisível do iceberg, ele é muito maior do que a parte visível. Muito maior. E isso nos ilustra o seguinte, que o mundo interior, ele é o mundo mais importante que nós devemos investir. Jesus Cristo fazia isso. Jesus, naquela correria toda, naquela multidão, todos querendo acessá-lo, ele tinha um momento de ir ao Pai. Esse mundo que Jesus Cristo investia, nós chamamos de mundo interior. É um mundo invisível, é um mundo espiritual, é um mundo onde eu tenho a comunhão com Deus, é um mundo onde eu me fortaleço, onde eu sou fortalecido. É um mundo onde nós tomamos as decisões da nossa vida. Herodes, ele tomou uma decisão externa, ele viu lá, a sua sobrinha dançando, e ele tomou uma decisão ali, não, peça o que você quiser. Ele não analisou, ele não refletiu, ele não pensou, ele não tinha refletido sobre isso, que causou a morte de João Batista. O mundo interno é o mundo onde estão nossos valores, é onde nós refletimos sobre o nosso dia a dia. O mundo interno é onde nós adoramos a Deus. O mundo interno é onde acontecem as maiores batalhas. As maiores batalhas acontecem no mundo interno, não é no mundo externo, queridos. É no mundo interno. E quando nós temos esse hábito de pararmos um pouco nessa correria louca que é o dia a dia, que nós corremos para cima e para baixo, preocupado, com o trabalho, preocupado com a escola, preocupado com tantas coisas, se eu não tiver um tempo para mim mesmo, onde eu possa parar, sentar, refletir, conversar com Deus, ler a palavra. A comunicação, ela se faz você ouvindo de Deus pela palavra que está escrita e falando com Ele pela oração. Assim se dá a comunicação. Assim se dá a comunicação. Eu sei que aqui tem pessoas assim que gostam bastante de orar, mas a comunicação aí fica unidirecional. A comunicação, ela tem que ser bidirecional. Você tem que falar com o Pai, você tem que ouvi-lo também. E aí você vai estar alimentando o quê? Você vai estar alimentando o seu mundo interior. Pensa num submarino. Um submarino, para ele enfrentar as dificuldades do mundo exterior, ou seja, ele está embaixo d'água, ele está sofrendo pressão, ele pode colidir com uma rocha, ele tem que muitas vezes ser desviado de um torpedo. Se a ponte de comando desse submarino não tiver organização, se não tiver ordem rígidas, esse submarino ele pode sofrer consequências trágicas. A mesma coisa nós, quando nós recebemos uma notícia ruim, se o meu mundo interior não estiver em ordem, se o meu mundo interior não estiver, se eu não estiver em comunhão com Deus, se eu não sentir Deus presente na minha vida, dependendo do que está acontecendo no mundo exterior, eu posso me desintegrar. Se você conversar com pessoas que são moradoras de ruas, você vai ver que elas não nasceram moradoras de ruas. Você vai encontrar ali empresários, você vai encontrar lá professores, você vai encontrar lá pessoas que tinham vida estável, que tinham família, que tinham trabalho, que tinham casa, que tinham apartamento, e de repente a vida delas ruiu. Sabe por quê? Não foi porque um fator externo acabou com a vida delas, mas foi porque elas não estavam preparadas interiormente. Porque uma coisa é certa, queridos,
nessa vida você vai passar aflições. Essa vida você vai passar aflições. E se você não estiver preparado para essas aflições, você pode ruir. Você pode ver a sua vida de repente estar de cabeça para baixo, como o pessoal fala por aí, né? Seu chão. E aí a gente vê o seguinte: aquelas pessoas que não têm comunhão com Deus, elas correm atrás de Deus das mais diversas formas, campanhas, né? 70 dias e um monte de coisas, né? Aí você vê também pessoas correndo para outras religiões, buscando mães e santos, tudo para quê? Para resolver seu problema externo. E porque elas estão com o mundo interno delas totalmente desordenadas. Queridos, quando vier a notícia ruim, que você tenha comunhão com Deus, que você esteja em comunhão com Deus, que você possa trabalhar isso de uma maneira ordenada. Os eventos externos não pode, gente, não pode desordenar a parte interna. Para que aconteça isso, eu preciso estar em comunhão com Deus. Jesus Cristo, ele subia, mesmo cansado, né? Mesmo fatigado, ele ia lá conversar com o Pai. Ele ia ter um momento com Ele, e esse momento deixava ele fortalecido. O mundo interno, ele comanda o mundo externo, queridos. O invisível, ele comanda o visível. Então, por que nós damos tanta importância para as coisas visíveis? Por que nós colocamos tanto, damos o nosso tempo, damos o nosso dinheiro, damos a nossa vida pelas coisas visíveis, materiais, as coisas que aí o mundo oferece? E aí nós chegamos no fim da vida com aquele sentimento assim que a vida passou tão rápido, tão rápido, tão rápido, e coisas se perderam nesse tempo. Ainda bem que nós estamos ouvindo essa palavra hoje, né, irmãos? Há tempo ainda, né? Há tempo de nós nos comprometermos com Deus e buscarmos esse momento de comunhão. Eu gosto bastante de acordar cedo, preparar um chimarrão, abrir a Bíblia e conversar com Deus. É um momento meu, é um momento meu de Deus. E quando eu não faço isso, nossa, parece que o dia, sabe, corre tão rápido, as coisas vão passando tão rápido, e é como se algo faltasse. Que nós tenhamos esse hábito de ter esse momento com o Pai. Não é um hábito religioso, queridos. Não é você estar na igreja todos os dias, né, fazer atividades, campanhas. Não. É você, Deus. Você, filho de Deus Pai. Um relacionamento informal. Um relacionamento verdadeiro, transparente. Um relacionamento que faz a sua vida como um iceberg. Ou seja, aquela parte invisível é uma parte grande, é uma parte que te sustenta a parte visível. É isso que Deus quer. Que nós sejamos fortalecidos nele. E eu queria, terminando a mensagem, queridos, eu queria lembrar, né? Nós cantamos aqui uma música muito bonita, a letra dela, né? Quando ele fala assim: há um lugar de descanso em meio à guerra. Esse lugar é dentro de você. Há um lugar que quando se perde, aí é que se ganha. Dá para entender isso? Dá. É nesse lugar. É num lugar onde você, o seu interior é fortalecido. É um lugar onde você ouve o Espírito Santo de Deus. Então eu queria, queridos, o que nós aprendemos hoje? Primeiro, não conviva com o pecado. Não conviva com o que é errado. João Batista não fazia isso. Procure mudar aquilo que está errado na sua vida. Segundo, não alimente o lobo mau. Se você está se alimentando de coisas que estão te fazendo mal e você sabe disso que estão te fazendo mal, fortaleça-se. Comece a se alimentar da palavra de Deus. Comece a se alimentar de uma boa amizade. Comece a se alimentar de uma conversa com a sua esposa, com o seu marido. Comece a se alimentar de uma conversa com o seu filho, com uma brincadeira. Se alimente de coisas boas. Terceiro, mais importante,
Tem um lugar secreto. Tem um refúgio onde você possa ir, como Jesus fazia, para você ser fortalecido. É nesse lugar secreto que vai fazer a diferença na sua vida. Quarto, Jesus Cristo, mesmo quando ele estava por dentro acabado, ele atendeu por compaixão àquela multidão. Tem um propósito na sua vida. Saiba por que você acorda numa segunda-feira. Amanhã é segunda-feira, amanhã é um dia maravilhoso, gente, né? Amanhã é um dia de trabalho, amanhã é um dia onde eu posso fazer e desempenhar aquilo que Deus quer para a minha vida. Se fortaleça. O mundo interior te fortalecendo, você vai se fortalecer no seu propósito também. Queridos, eu queria desafiar a igreja nessa semana. Se você não tem esse refúgio secreto, determine o lugar, a hora, o tempo que você vai encontrar com o Pai. Porque é nesse lugar que as respostas virão. É nesse lugar em que você vai ser edificado. É nesse lugar que a sua identidade de filho e não religioso vai ser proclamada. Você é filho do Deus Altíssimo, creia nisso. E aí todas aquelas promessas que estão na Bíblia, elas vão fazer parte, elas vão ser declarações no seu coração. E você vai acreditar nelas. E aí, quando vier as aflições, quando vier as notícias ruins, você vai ter o socorro do Pai, não por causa das aflições, porque as aflições vêm para todos, para os justos e para os injustos, mas porque você irá agradar o coração do Pai, mostrando fé nele. Você movimenta o coração do Pai através da sua fé. Lembre-se sempre disso. E a fé, ela é edificada nesses momentos. Igreja, por favor, coloque-se em pé. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque Jesus nos ensinou hoje que existe um lugar. Jesus nos ensinou hoje onde esse lugar é um lugar onde nós somos fortalecidos, Pai. Independente das notícias ruins, independente, Senhor Deus, das aflições, independente das dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, Pai. Mas esse lugar de comunhão com Deus, esse lugar de comunhão contigo,